Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. E eu vou ler com você a partir do verso de número 6. Eu diria o seguinte, que essa mensagem talvez seja a mensagem mais importante que você vai ouvir na sua vida. Não porque eu estou ministrando, não porque é nessa comunidade, e não como um jargão, mas porque é a mensagem mais importante que tem na Bíblia. Então, essa mensagem, ela pode simplesmente mudar completamente o curso da sua vida. Então, eu queria pedir emprestado 50 minutos da sua atenção, mas que você dedicasse 50 minutos da tua atenção agora, porque eu vou falar. Porque é necessário, gente, que a gente renove a nossa mente, que algumas mentiras sejam arrancadas de dentro de nós de uma vez por todas. Alguns sofismas que foram apresentados para nós têm que sair de dentro de nós, se a gente quer viver na liberdade que Jesus propõe para a gente. E Gálatas capítulo 1, Paulo vai falar exatamente o que está acontecendo entre nós, o que está acontecendo na nossa nação. A gente tem tido a oportunidade de, além de ministrar para vocês que estão aqui presentes, ministrar para a galera que está na internet. A gente tem tido a oportunidade de pegar esse material e colocar ele no nosso canal, e milhares de pessoas são alcançadas. E eu queria falar para vocês que é algo que tem acontecido na nossa nação, não tem acontecido em Bragança simplesmente, mas na nossa nação. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas 1, verso de número 6. Ele diz assim, olha: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Paulo é extremamente duro com essa igreja, e é interessante que em todas as outras cartas ele começa fazendo um elogio, ele começa dando aquela rodeada, sabe? Ele usa muito aquela estratégia do sanduíche, sabe? Quando você fala uma coisa boa da pessoa, tal, depois você dá a bronca e termina com uma coisa boa, para ela achar que acabou bem, entendeu? Mas no meio veio a bronca. Paulo usava muito isso. Ele começava dizendo, poxa, parabéns por isso, poxa, que legal que está acontecendo isso, um abraço para o fulano, um abraço para o ciclano, tal. Mas aqui ele não tem condições de começar. Por quê? Porque ele está dizendo, cara, admira-me. Ele começa dizendo assim, na linguagem de hoje seria, eu estou chocado, cara. Eu estou perplexo, chocado com o que está acontecendo entre vocês. Porque vocês rapidamente estão mudando do evangelho que eu apresentei para vocês para um outro evangelho. E ele diz, esse outro evangelho é amaldiçoado. E quem pregar esse outro evangelho, que seja amaldiçoado. E ele diz, até mesmo se eu chegar para vocês e falar, olha, eu vou dar uma revisada, é um outro evangelho, que eu seja amaldiçoado. E ele vai além, se um anjo descer do céu, cara, e te falar um evangelho diferente desse que nós anunciamos, que seja amaldiçoado, cara. E deixa eu falar para você, a gente tem feito atendimento, eu e a Val temos feito atendimento direto, assim, a gente geralmente tira quinta-feira para fazer atendimento. E, gente, é raro entrar alguém na nossa sala que saiba o verdadeiro evangelho. Nós fomos doutrinados neste outro evangelho, que Paulo chama de amaldiçoado. Porque foi adicionado algumas coisas ao evangelho puro. E quando eu estava ali, me deu mais certeza ainda dessa palavra que Deus colocou no meu coração,
quando o Brisa começou a cantar, cara, nos leva de volta para o evangelho simples. Porque o que Paulo está dizendo, olha só, no verso de número 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, ou seja, um evangelho com algo adicionado. Alguém que pegue a simplicidade do evangelho e adicione algo nele, cara, que seja amaldiçoado. E o que estava sendo adicionado ao evangelho? Dá uma olhada em Gálatas 5, vá para frente. 5, verso número 1, capítulo 5. Olha só, o que estava acontecendo? Estavam chegando lá na igreja de Gálatas, homens e judeus que haviam se convertido, e eles estavam dizendo para aqueles crentes, para aquela igreja, que não bastava eles crerem em Cristo Jesus, que eles precisavam também passar pelos rituais do judaísmo para poder ter a aceitação completa de Deus. Então eles estavam dizendo: ei, vocês creem em Jesus? Cremos, mas vocês são circuncidados? Não. Então, cara, então vocês não estão certos com Deus, porque vocês precisam crer em Jesus, mas não só crer em Jesus, mas também se circuncidar. E eles estavam dizendo, mas também observar o sábado, mas também observar a lei. E olha o que Paulo diz no capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vocês, presta atenção, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Verso 3, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais vos justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele está dizendo, cara, se vocês se circuncidarem, vocês decaíram da graça. Porque vocês estão dizendo, Cristo não é suficiente. Para ser salvo eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Ele está dizendo, foi adicionado algo no evangelho de vocês. Vocês não estão mais vivendo o evangelho simples que nós pregamos para vocês. E ele vai dizer que eu recebi de Deus esse evangelho. Jesus não é suficiente para vocês. É Jesus mais circuncisão. É Jesus mais um ritual. É Jesus e mais alguma coisa que faz você se sentir salvo. Então quer dizer, vocês estão abandonando Cristo, cara. Porque vocês estão dizendo que Ele é fraco, que Ele não é suficiente, que o sangue dEle não é suficiente, que você precisa de mais alguma coisa, mais uma obra sua, para que o negócio seja completo, e para que você esteja bem com Deus. Sabe, talvez hoje isso não faça sentido para você, porque você não está sendo mandado por ninguém a circuncidar. Ninguém mandou você fazer um ritual judaico, mas nós estamos adicionando coisas ao Evangelho. Sabe, quando a pessoa entra no gabinete ou na minha sala para a gente conversar, geralmente no meio da conversa eu vou fazer uma pergunta. Então se você for lá e a gente for conversar no atendimento, você vai ouvir essa pergunta. Eu faço a pergunta, não interessa o problema que ela traga, a pessoa traga, eu faço a seguinte pergunta. Se você morresse hoje, e eu quero que você pense nessa pergunta, ou se Jesus voltasse hoje, você seria salvo? Você iria para o céu? Você iria para o inferno? Qual seria a sua resposta? Não precisa falar, mas pensa na sua mente. Se você morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? E aí a pessoa me dá uma resposta, porque nós estamos ali em particular. E aí eu faço a segunda pergunta.
Eu pergunto, por quê? Se ela falar, não, Douglas, eu não estaria salvo hoje, eu pergunto, por quê? Se ela falar, Douglas, hoje eu estaria salvo, eu pergunto, por quê? Sabe qual é a resposta que eu sempre ouço? Na maioria das vezes as pessoas falam, não, eu não estaria salvo. E a resposta que eu sempre ouço é, porque eu não estou bem com a igreja. Porque eu não estou lendo a Bíblia. Porque eu não estou orando. Porque eu não estou fazendo as coisas certas. Ou seja, elas estão respondendo para mim. Para ser salvo eu tenho que ler a Bíblia. Para ser salvo eu preciso orar. Para ser salvo eu tenho que ir na igreja. Para ser salvo eu tenho que fazer alguma coisa. Elas estão dizendo para mim, Jesus não é suficiente para me salvar. É Jesus mais as minhas obras. É Jesus mais a minha santidade. É Jesus mais a minha renúncia ao álcool. A minha renúncia ao sexo. É Jesus mais alguma coisa. Só Ele não é suficiente. Paulo estaria aqui dizendo para nós, eu estou chocado. Porque vocês se desviaram do verdadeiro evangelho. E vocês adicionaram coisas ao evangelho. É Jesus mais dízimo. É Jesus mais ir de domingo e bater cartão. É Jesus mais ir na célula. É Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais ser discipulado. Porque Ele não é suficiente, cara. E eu preciso te perguntar, cara. Você vive a partir do verdadeiro e simples evangelho? E eu queria pregar o evangelho para você. Sabe, abra sua Bíblia comigo em Lucas 15. A história mais conhecida de todas. Lucas 15. Verso de número 11. Cara, você precisa entender isso hoje. Você precisa entender isso hoje. Lucas 15, verso de número 11. Diz assim, olha. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Essa parábola é a parábola das parábolas. É a parábola mais complexa que Jesus já contou no sentido de estrutura. É a maior de todas, é a com mais detalhes e é a mais conhecida de todas. Pra você ter uma noção, existe um comentário de Shakespeare em relação a essa parábola. Shakespeare foi um dos maiores escritores da história, faz um comentário dizendo que para ele essa é uma das peças literárias mais bem escritas que ele já viu. E essa parábola conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Por que Jesus conta essa parábola? Porque ele estava diante de 2 grupos. Ele estava diante de um grupo de pecadores, que a Bíblia chama de pecadores, que é quem? Quem ignorava a lei. Era o grupo que não vivia a lei. E ele estava diante de um grupo de mestres da lei, que eram os caras que observavam a lei rigorosamente. Não sei se você sabe, mas os 5 primeiros livros da Bíblia têm 613 leis. E esses caras observavam cada uma delas e tentavam viver cada uma delas. Então tinha esses 2 grupos ouvindo Jesus. Então ele diz que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo representava os pecadores, que pediu para o pai, ele pede para o pai a herança e ele vai embora. Pedir a herança para o pai vivo era desejar que o pai morresse. Então era um insulto terrível um filho chegar para o pai, com o pai ainda vivo, com o pai ainda com saúde, e dizer: pai, me dá minha parte da herança. Ele estava declarando na cara do pai: pai, eu queria que você tivesse morto, mas você não morre logo. Me dá minha herança, me dá minha parte. E esse pai dá. Mesmo diante desse insulto, ele dá a herança. E esse menino vai embora com a herança do pai e começa a gastar toda a bênção do pai de forma irresponsável, longe do pai. Ele vivia como se o pai tivesse morto. Agora ele tem um segundo filho, um filho que fica, mas que vive dentro da casa do pai como se fosse um escravo. E ele está representando esses 2 grupos, um grupo de pecadores e um grupo de mestres da lei, um grupo de religiosos. E aí, Jesus conta essa parábola para explicar ou redefinir alguns conceitos na cabeça daquele pessoal que estava ouvindo. E o primeiro conceito que Jesus vai redefinir a partir dessa parábola, e que eu queria ver com vocês, é: o que é pecado? O que é pecado, gente? Porque aquele grupo que estava ouvindo Jesus, os pecadores ou os religiosos, eles entendiam o pecado da seguinte forma: pecado é desobedecer uma das 613 regras. Então eu tenho uma lista de regras que está descrita lá no Antigo Testamento, que eles chamam da lei, e aí desobedecer essas regras é pecado. Só que Jesus dá um nó na cabeça da audiência ali, quando eles começam a perceber que o mais novo estava em pecado. Isso é óbvio, ele chegou a se envolver com prostituição. Só que Jesus começa a dar a entender que o mais velho está em pecado. Que o mais velho está longe de Deus. Que o mais velho está desconectado do Pai. E o que desconecta o homem de Deus? Pecado. Só que o que complica é que Jesus coloca uma frase na boca do pai que complica toda a situação. O pai diz para o mais velho, o mais velho diz para o pai: eu nunca desobedeci nenhuma das suas ordens. E o pai não rebate. E o pai não discorda. E o pai não fala: que nunca desobedeceu, lembra aquele dia que você... O pai simplesmente aceita essa afirmação. O filho está dizendo: eu te obedeço na íntegra. As 613 regras que você me apresentou, eu estou observando todas. Agora eu te pergunto, como que um menino que não desobedece às regras está em pecado? Como que alguém que está fazendo tudo certo está longe de Deus? E eu te pergunto, o que é pecado? O que é pecado segundo Jesus nessa parábola? O que é pecado segundo as Escrituras? Eu queria redefinir isso na sua cabeça. Pecado, gente, não é simplesmente quebrar regras. Pecado grava isso no seu coração ou escreve aí, para depois você ficar lendo até entrar no seu coração. Pecado é não amar
o Pai acima de todas as coisas. Grava isso. Pecado diz respeito a coração, não somente a comportamento. Porque esse menino estava obedecendo tudo e estava em pecado, porque Deus vê coração e não aparência. Pecado é não amar o pai acima de... Por que o mais novo estava em pecado? Porque ele amava mais as coisas do pai do que o pai. Porque ele chega para o pai e fala: pai, você não morre logo, eu estou aqui por causa das coisas, pai. Só que o senhor não morre e eu quero as coisas. Então eu vou fingir que o senhor está morto e eu uso as coisas. Agora, por que o mais velho está em pecado? Exatamente pelo mesmo motivo. Ele ama mais as coisas do pai do que o pai. Porque no momento, presta atenção, quando eu amo alguém, gente, eu me alegro com aquilo que aquela pessoa se alegra.